Olá pessoal, dando sequência às nossas videoaulas. Hoje nós vamos continuar falando sobre volumetria, só que hoje nós vamos falar de uma aplicação, a determinação de nitrogênio. Só para relembrar, a gente viu a maioria dos compostos orgânicos, né, os organismos vivos, seja ele vegetal ou animal, eles são constituídos dos elementos inorgânicos, né, onde ele tem algumas composições mais ou menos definidas. Majoritariamente, quase todos os organismos vão estar formados aí de 90 a 95% da matéria seca de três elementos: hidrogênio, carbono e oxigênio. Sendo que para as plantas, carbono vem do CO2 atmosférico e hidrogênio e oxigênio da água. Uma segunda classe seria os chamados macronutrientes, né, que são compostos aí pelos famosos NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, e mais três elementos, que é o cálcio, magnésio e o enxofre. Esses seis elementos, né, esses três famosos, o NPK e mais cálcio, magnésio e enxofre, eles são muito importantes nas estruturas, né, dos compostos orgânicos, formando aí parte das proteínas, parte da composição das paredes celulares de modo geral. Uma terceira classe que a gente tem, que tem uma importância também bastante elevada, são os chamados micronutrientes. Praticamente todos esses elementos presentes, eles fazem parte dos compostos, das enzimas, dos processos bioquímicos de modo geral. Então, a gente necessita da presença desses elementos para que ocorra o bom desenvolvimento dos organismos. E por último, os chamados elementos benéficos. Esses elementos, eles não necessariamente eles necessitam estar presentes nos organismos, mas quando estão, trazem vantagens adicionais. Então, no caso de plantas, por exemplo, no cultivo de plantas, a gente ter esses elementos benéficos é uma vantagem adicional, onde a planta vai atingir o seu máximo desempenho. Olhando para essa tabela periódica, né, o nosso destaque hoje é a análise do nitrogênio. Nitrogênio é uma das espécies mais abundantes que a gente tem, né? 78% do nitrogênio é o que compõe a nossa atmosfera, tá? Principalmente na forma de N2 gasoso, né? Uma forma inerte, uma forma que não tem reatividade muito elevada. E quando a gente está falando da solução de solo, quando a gente está falando no ambiente em que vai ocorrer o desenvolvimento das raízes, a gente está falando de espécies, por exemplo, como o íon amônio, nitrito e nitrato, além das espécies orgânicas, né, como os aminoácidos, nucleotídeos e as proteínas de modo geral. O nitrogênio é o nutriente com certeza mais absorvido pelas plantas. Por consequência, também é o elemento químico mais removido do solo, porque as plantas necessitam dele em quantidade elevada, então ele é rapidamente esgotado do solo. Então, uma produção para que a gente vise um bom desempenho agronômico, com certeza vai ter que ser feita a aplicação de nitrogênio ao solo para poder suprir a demanda desse elemento químico. De modo geral, eu comentei com vocês nas plantas, as formas químicas que são utilizadas, né, pelas plantas é a forma amoniacal, o NH4, e a forma nítrica. Sendo que a forma nítrica ela necessita de um processamento interno na planta, no qual posteriormente esse nitrato vai ser convertido a amônio novamente. E aí o amônio é inserido dentro do ciclo bioquímico para conversão de aminoácidos. A gente vai sempre chegar à forma amoniacal para a espécie, para a planta poder utilizar. Vocês vão ver isso em fisiologia de plantas, em outras disciplinas de modo geral, mas vamos falar só um pouquinho a importância do nitrogênio na planta, né? Basicamente, ele é o carro-chefe, o elemento principal para a produção dos aminoácidos e posteriormente das proteínas e depois todos os organismos que a gente conhece. Ele também faz parte aí de vários processos bioquímicos, como a fotossíntese, produção de vitaminas, carboidratos e todos os outros. A assimilação do nitrogênio pelas plantas, ela se dá através de processos bioquímicos, no qual vocês vão estudar ainda na disciplina de bioquímica, mas basicamente o íon amônio incorporado a essa estrutura, ele é
adicionado a moléculas orgânicas, nesse caso aqui, nesse exemplo, o glutamato, onde eu incorporo um grupo amônio a essa estrutura, e isso aqui vai sendo transformado dentro da planta, até chegar num aminoácido. Quando a gente tem um aminoácido, o grupo amino presente nessa estrutura passa a se ligar a outros aminoácidos entre o grupo ácido carboxílico e o grupo amínico, formando a chamada ligação peptídica. E a partir dessas cadeias peptídicas, a gente tem a produção das proteínas. Só por aí já dá para vocês terem uma ideia da importância do nitrogênio no desenvolvimento de qualquer organismo, seja ele vegetal ou animal. A produção de proteínas parte daquele íon NH4, né, ou um nitrato, se transformando em um aminoácido, e esse aminoácido se transformando em proteínas através dessas ligações peptídicas. Outra conclusão que a gente pode tirar disso tudo, que o nitrogênio dentro de uma planta ou dentro de um organismo animal, ele está presente na forma covalente, majoritariamente incorporado a moléculas orgânicas. Já pressupõe-se que ele não vai ser extraído facilmente. Eu vou precisar decompor essa estrutura para liberar esse nitrogênio para análise química. Então, lembra da aula de preparo de amostras, onde a gente tinha 2 procedimentos, extração e decomposição. Nesse caso, é evidente que a gente vai precisar de uma decomposição para poder liberar esse nitrogênio para análise química. Mas da onde que vêm os nitrogênios que a gente tem incorporado nas plantas, né? Existem algumas áreas que nunca foram adubadas e mesmo assim tem desenvolvimento de plantas lá, que são as chamadas fontes de nitrogênios naturais. Quem são elas, né? Primeiro delas é a fixação atmosférica através de relâmpagos e a formação de monóxido de nitrogênio. O que seria isso? A nossa atmosfera é muito rica em N2. O N2 é muito estável, mas em presença de água e com descargas elétricas, como os dos raios e relâmpagos, existe a quebra dessa estrutura do N2, fazendo um nitrogênio radicalar que se liga depois a moléculas de água e dando origem aos NO, né? E esses NO caem com a chuva e são incorporados no solo. No solo, sofrem transformações, né, de oxidações ou reduções, dependendo da espécie química, e aí se transformam em nutriente para as plantas, podendo ser absorvido pelas plantas. O próprio material vegetal transferido tem nitrogênio nessa estrutura, então, por exemplo, uma proteína, ela pode ser degradada por micro-organismos, chegando a aminoácidos, e esses aminoácidos serem degradados mais ainda, liberando nitrogênio na forma amoniacal ou nítrica. Outra forma de suprir nitrogênio para as plantas é a simbiose entre micro-organismos, né? Então, o mais famoso aí é o uso do rizóbio, por exemplo, no cultivo de soja, onde esse micro-organismo, no qual ele se incorpora na raiz e faz uma troca. A planta dá carboidrato para o micro-organismo, e em troca esse micro-organismo captura o nitrogênio atmosférico e converte ele em nitrogênio amoniacal para a planta. Existem fontes naturais também de nitrogênio, que são os salitres. 2 fontes bastante famosas é o salitre do Chile, tá? E o salitre de Bengala. Essas fontes nada mais é do que, num passado bastante distante, uma descarga de matéria orgânica bastante elevada, com muita proteína, foi depositada em um determinado local, por processos geológicos, e se transformou em nitratos, né, que ficaram retidos aí nesses locais. Ele não é de origem geológica, é de origem de algum processo de acúmulo desse material rico em nitrogênio. Muito comum também a gente fazer o uso de adubos verdes, que nada mais é do que adicionar uma planta que tem a capacidade de absorver de uma forma bastante efetiva e eficiente o nitrogênio. Depois, essa planta que morre, ela disponibiliza esse nitrogênio aí de forma mais superficial para as culturas que a gente está vendo. Outras fontes de nitrogênio naturais seriam os estercos, as totas de plantas e sementes, onde a gente vai ter aí concentrações apreciáveis de nitrogênio. Mas
das fontes naturais, a grande maioria fornece uma quantidade muito pequena de nitrogênio, que não atende à demanda necessária para a planta desenvolver o seu máximo desempenho. Então, a gente faz uso de outras fontes de N, que com porcentagens muito maiores e que vão atender à necessidade da planta, suprir totalmente sua demanda de nitrogênio. A mais utilizada e a mais comum é a ureia, por 2 motivos. Uma, que é uma das fontes que contém o maior teor de nitrogênio, 45%, e a segunda é o preço, né? Entre as fontes de nitrogênio que a gente tem, ela é que tem o melhor custo-benefício, né? Ela tem um teor elevado a um preço bem acessível. E aí a gente tem várias outras fontes que se destacam principalmente pela combinação de elementos. Então, por exemplo, sulfato de amônio, ele possui nitrogênio e enxofre, o MAP, o DAP, nitrogênio e fósforo, né? Nitrato de cálcio, possui lá o elemento cálcio e nitrogênio na forma nítrica, e várias outras espécies aí, nitrato de potássio, nitrato de amônio, né? No caso do nitrato de amônio, a gente tem nitrogênio oferecido na forma amoniacal e na forma nítrica, né? Então eu tenho 2 formas de nitrogênio diferentes. É muito importante a gente entender essas diferentes formas químicas, porque quando a gente vai estudar a aplicação do nitrogênio no ambiente agrícola, elas são muito variadas. Então, por exemplo, eu posso estudar o nitrogênio que está presente como adubo, como fertilizante. Então, eu quero saber, por exemplo, no solo, quanto eu tenho disponível da espécie amoniacal e da espécie nítrica, né? Porque isso vai ser relevante no desempenho da planta, né? Se a planta vai precisar de ter uma demanda energética maior ou menor, se for nitrato ou amoniacal. A gente sabe que no solo ocorre algumas reações, né? O solo é um ambiente oxidante, então ocorre reações de oxirredução. Nesse caso que a oxidação da espécie amoniacal, ela sempre vai chegar à espécie nítrica, né? Então toda a amônia, o íon amônio que eu coloco no solo, em presença do oxigênio atmosférico, ele vai ser convertido a nitrato. Nitrato é a forma mais estável, a forma mais oxidada. Então, tudo que eu tenho dessa forma vai chegar à espécie de nitrato. Vai ocorrer o que a gente conhece como nitrificação. Só que isso tem um problema. O solo, majoritariamente, tem cargas negativas. E como a gente tem uma espécie aniônica, o nitrato é um ânion, negativo com negativo se repele. Então, muito do nitrogênio aplicado ao solo é perdido por lixiviação, né? O que seria isso? Arraste pela água. O nitrato não fica retido no solo, porque o solo tem carga negativa e ele também tem carga negativa, então essa repulsão faz com que ele vá embora. Então, o nutriente, nesse caso, vai ser levado a camadas mais profundas do solo, onde ele não vai estar disponível para o sistema radicular. A planta não vai conseguir pegar esse nitrogênio que está presente ali. Estudos agronômicos avaliando a espécie de nitrogênio são muito comuns de se fazer. Outro estudo muito comum é avaliar quanto tem de N na planta, né? Quanto nitrogênio foi incorporado. Essa avaliação ela tem tanto um aspecto prospectivo, por exemplo, de saber se a planta está bem nutrida, né? Se eu preciso colocar mais nitrogênio ou não, como também para, na alimentação animal, saber qual é o teor de proteína que está sendo fornecido para esses animais. Eu posso também ter estudos voltados aos adubos, aos fertilizantes. Então, por exemplo, a ureia tem um problema clássico, que é a perda por volatilização. A ureia, quando aplicada ao solo, na presença de uma enzima chamada urease, ela sofre hidrólise e se converte em CO2 e amônia. Se essa amônia não encontrar um íon H+, nas suas proximidades, ele se mantém nessa forma molecular, na forma de NH3, e essa forma, infelizmente, é volátil. Então, o que acontece? Você está colocando a ureia no solo para fornecer nitrogênio, só que o nitrogênio, por conta da urease, ela é perdida para a atmosfera.
ela não é incorporada ao solo, então ela não vai ser disponível para a planta. Esse efeito pode chegar até perdas de 50% do nitrogênio adicionado ao solo, né, dependendo das condições químicas que a gente está falando. Mas aí fica a pergunta, como que a gente analisa o nitrogênio? A forma mais clássica de análise do nitrogênio é a forma chamada Kildall, o método de análise Kildall, né? E vamos contar um pouquinho a história. Kildall foi um químico que trabalhou na cervejaria Carlsberg, onde na produção dessa cerveja, o Kildall, né, o Johann Kildall, percebeu, dependendo dos cereais que ele estava utilizando, elas saíam cada hora diferente. E ele queria padronizar essa cerveja para que ela sempre saísse igual. E aí ele começou a estudar os teores proteicos desses cereais que eles estavam utilizando para fazer as cervejas. E então ele acabou buscando novos métodos analíticos para poder avaliar esse processo. Foi aí então que ele desenvolveu o método de análise Kildall. Bom, do que consiste o método de análise Kildall? São 3 etapas analíticas e uma da análise de resultados. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre cada etapa. Inicialmente, vamos falar sobre a etapa de preparo de amostra. O objetivo primordial é transformar a nossa amostra, a amostra orgânica em geral, pode ser inorgânica também, um fertilizante, por exemplo, para uma espécie que seja detectável, determinável, que é a espécie amoniacal. Esse processo vai ser um processo de decomposição, então a gente vai ter que fazer a oxidação da matéria orgânica e a forma que a gente vai utilizar para isso é uma oxidação por via úmida. Lembra que eu falando em gravimetria, se a gente pegar essa amostra orgânica e queimar ela para obter umas cinzas, o nitrogênio não vai ser retido, ela vai embora, ela vai ser perdida na forma gasosa. Já quando a gente faz essa mesma decomposição em meio ácido, o nitrogênio na forma amoniacal, ele se liga a um H+, e se transforma no NH4 e fica preso aí na solução aquosa. Então, para uma análise química de nitrogênio, idealmente a gente usa uma massa de amostra que varia aí de 30 a 140 miligramas de nitrogênio. De modo geral, da massa de amostra, a gente está falando aí de 200 miligramas a 1 grama de amostra. É muito importante nessa etapa de preparo de amostra a gente entender as diferenças das espécies químicas de nitrogênio. A forma amoniacal, que a gente está discutindo bastante, que é o que interessa para nós nessa etapa de preparo de amostra, ela tem o nitrogênio se apresenta no estado de oxidação -3. Então, o hidrogênio é +1, como eu tenho 3 hidrogênio, esse nitrogênio é -3. Quando eu tenho, por exemplo, nitrato de amônio, a gente tem 2 nitrogênios, um é na forma nítrica e a outra é na forma amoniacal. Mas vejamos aqui a diferença do nitrogênio. Olha, por exemplo, esse N está ligado a 4 hidrogênios, cada um +1, então esse N aqui vai estar na forma -3. O nitrato, né, o oxigênio é -2, como eu tenho 3 oxigênios, ele está na forma -6. Então, esse nitrogênio aqui, ele vai estar no seu estado de oxidação +5. Né? Lembra que eu falei que a forma nítrica é a forma mais oxidada? Então, o nitrogênio se apresenta aqui na forma mais oxidada de todas, que do nitrogênio +5. A ureia, que a gente está utilizando como fertilizante, tem os nitrogênios na forma amídica, né? Ou seja, na forma amoniacal, onde o nitrogênio se apresenta com estado de oxidação -3, como o da amônia aqui apresentada. Né? E nos aminoácidos, né, a gente tem lá o nitrogênio também do grupo amino, né, amoniacal, nitrogênio -3 também. Então percebe, quando a gente está falando de espécies químicas, né, diferentes compostos químicos em si, o nitrogênio, apesar de ser nitrogênio dentro dessa estrutura, ele pode se apresentar com diferentes estados de oxidação.
Lógico que além desse mais 5 e menos 3, existe outros estados de oxidação também, né, que vão ser intermediários a essa faixa de menos 5, de menos 3 a mais 5. Bom, vamos falar um pouquinho da etapa de decomposição. Então, quando a gente tem uma matéria orgânica qualquer, né, aqui representado pelos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, qual é o nosso objetivo no preparo de amostra? Destruir aqueles 90 e 95% da estrutura orgânica, que é composto basicamente por carbono, oxigênio e hidrogênio, eliminar esses caras aqui na forma de CO2 e água, né, através de um processo térmico, que nesse caso tem que ser por via úmida, que é um processo em meio de ácido sulfúrico. O nitrogênio aqui, se ele está presente na forma, no estado de oxidação menos 3, depois desse processo de oxidação, ele vai continuar sendo ainda menos 3. A decomposição ácida vai ter a única função de degradar a estrutura molecular, né? Ela vai quebrar aquela cadeia, disponibilizando o nitrogênio, mas ele não vai fazer a conversão dos estados de oxidação nesse caso aqui. Eu não vou alterar o estado de oxidação do nitrogênio. Usualmente, a decomposição é feita em meio de ácido sulfúrico. Só que quando a gente usa somente o ácido sulfúrico para fazer essa decomposição, ela vai acontecer, ela vai ser eficiente, só que ela vai demorar muito tempo, né? E muito tempo que eu digo são 4, 5 horas de decomposição. Dependendo da espécie orgânica que a gente está falando, se ela for, por exemplo, um ácido orgânico, essa decomposição pode demorar dias. No laboratório, a gente faz uso de alguns artifícios para melhorar esse desempenho. O que a gente faz? Faz uso de catalisadores. A gente adiciona alguns sais, né, por exemplo, o K2SO4, em que esse componente vai aumentar o ponto de ebulição por questões de propriedades coligativas, e também faço uso de catalisadores metálicos, onde, por exemplo, o cobre aqui se liga às proteínas e catalisam ou aceleram o processo de quebra das estruturas moleculares, né? Então, a adição desses catalisadores, né, tanto para a elevação da temperatura como para a quebra das ligações químicas, acelera esse processo que era de horas, dias, para algumas horas apenas, né? Então, usualmente, aí uma decomposição o preparo de amostra para análise de nitrogênio gira em torno de 2, 3 horas de análise. Observem que aqui, então, o nosso nitrogênio presente numa estrutura orgânica vai ser levado a essa espécie do NH4. Só que, em algumas situações, a gente tem uma amostra que vai ter lá o nitrogênio não somente no estado amoniacal, mas também no estado nítrico, o nitrogênio aqui representado pelo mais 5, que seria a espécie nítrica. Então, quando eu tenho nitrogênio na espécie nítrica, mesmo depois do processo de decomposição, mesmo utilizando os catalisadores em si, o nitrogênio não vai ser convertido. Então, algumas vezes, quando eu tenho certeza que eu sei que tem nitrogênio na forma nítrica, e eu preciso fazer uso de outros catalisadores, mas nesse caso aqui agora é uma liga metálica que tem como objetivo a conversão agora do nitrogênio nítrico para a forma amoniacal. Então, eu vou fazer uso de metais, que nesse caso aqui é a chamada liga de Haney, que tem alumínio e níquel, que vai reduzir o nitrogênio nítrico à forma amoniacal. Ele vai passar essa espécie aqui, o NO3-, para NH4+. Apesar de eu ter na minha amostra nitrogênio em diferentes estados de oxidação, quando eu utilizo a liga de Haney nessa minha decomposição, ele converte todas essas espécies de N a uma única espécie, que é a espécie NH4. Isso aqui vai ser muito importante para nós na próxima etapa, que é a etapa de destilação, porque essa espécie é o que vai ser separado na destilação em si. Então, guardem essas reações. Então, quando a gente faz o preparo da amostra dos componentes orgânicos, se eu sei que essa minha amostra vai ter nitrogênio nítrico, eu vou ter que fazer uso, além dos catalisadores, dessa liga de Haney para fazer a conversão.
tá? Bom, por que é importante a gente converter tudo à forma amoniacal? Porque nessa segunda etapa, eu vou fazer a separação do nitrogênio que está na minha amostra para um Erlenmeyer que vai ser utilizado na titulação. Essa etapa de separação ou destilação, ela tem como objetivo sair de um extrato que é muito complexo, com uma concentração de ácidos muito elevadas e vários outros componentes, por uma solução muito mais pura e muito mais simples. Se eu tentasse titular diretamente esse extrato aqui, a quantidade de ácido que teria aqui era tão grande que ficaria praticamente inviável uma titulação. Então eu preciso separar esse elemento, né, para poder fazer a análise mais fácil. Como que eu faço essa etapa de destilação? Então, aquele balão, o balão de Kildon, onde faço o preparo da minha amostra, né, eu pego aqui o frasquinho, adiciono a minha amostra, coloco o ácido, coloco o catalisador, coloco a liga de Raney e aqueço. Faço esse aquecimento por muitas horas até obter um extrato claro, límpido, sem mais presença de carbono orgânico. Quando esse extrato está, né, nessa condição, ele está límpido em si, eu posso fazer a separação do nitrogênio. Então, o que eu vou fazer? Como aqui está cheio de ácido sulfúrico, eu preciso neutralizar esse ácido sulfúrico para converter essa espécie NH4+, para a espécie volátil NH3. Então, para isso, eu faço a adição de hidróxido de sódio, geralmente com uma concentração bem elevada, 50%. Adiciono a essa minha solução e neutralizo o ácido que tem presente aqui. Quando eu neutralizo todo o ácido e essa solução se torna alcalina, o NH4 presente reage com a hidroxila, né, neutralizado esse H+, esse próton, e isso aqui se transforma em NH3, e esse NH3 é volátil. Então, eu consigo tirar o nitrogênio que estava aqui, o NH3 que é volátil, esse processo todo é aquecido, o vapor arrasta esse NH3, arrasta a amônia, que passa por um condensador, ele condensa e cai aqui dentro do Erlenmeyer, que contém uma solução de ácido bórico. Essa solução de ácido bórico, né, para capturar esse gás amônia, reage com o ácido bórico, convertendo aqui numa espécie chamada borato de amônio. Então, se eu não tivesse nada, se eu tivesse só água aqui, a amônia passava por aqui e ia embora. Mas como eu tenho uma solução de ácido bórico, quando o gás borbulha dentro dessa solução, ele é capturado formando o borato de amônio. E essa espécie, o borato de amônio, que a gente titula, que a gente vai fazer a quantificação. Então, qual o objetivo da destilação? É separar o nitrogênio que estava naquele extrato ácido e transferir ele para a solução de ácido bórico, uma solução muito mais pura e muito mais fácil de titular. Então, feito isso, a gente vai para a etapa de quantificação, a etapa da determinação quantitativa, onde a gente vai fazer uso da volumetria. É uma volumetria do tipo ácido-base. O borato de amônio, que é aquela espécie que a gente capturou, ela é uma espécie alcalina. Então, quando a gente adicionar ácido a esse composto, ele vai reagir, formando então uma reação do tipo ácido-base. Então, o objetivo aqui é a gente quantificar através de um processo de volumetria, em que a reação química vai ser entre o H+ e o borato de amônio. Bom, como que se procede nisso? Então, a gente vai fazer uso na bureta de uma solução de H+, a gente vai fazer uso de uma solução de ácido clorídrico 0,2 mol por litro ou ácido sulfúrico 0,1 mol por litro. O importante é que a gente tenha aí em torno de 0,2 mols de H+ nessa solução. E embaixo a gente vai colocar o nosso Erlenmeyer que capturou o nitrogênio lá daquele destilador. Eu coloco os indicadores e nesse caso aqui o pH da amostra começa lá em cima e termina lá embaixo. Então, o indicador vai ter que ser abaixo de 7. Então, os indicadores mais adequados nesse caso é o vermelho de metila e o verde de bromocresol. Normalmente, a gente usa uma mistura desses dois indicadores para isso.
A reação química vai ser nada mais do que H+, reagindo com o borato de amônio, produzindo novamente o NH4 e o ácido bórico. O importante e interessante aqui, que facilita bastante o nosso entendimento, é que para cada mol de H+ adicionado, ele vai reagir com um mol do borato de amônio. Então, nossa relação é de 1 para 1. Se você sabe quantos mols de H+ você colocou nessa solução para mudar a cor, né, até mudar aqui o indicador de cor, você sabe o número de mols de borato de amônio que você tinha presente, ou, mais especificamente, o número de mols de nitrogênio, né? Então, a titulação vai mostrar para nós o seguinte: você sabe qual é a concentração da solução titulante, que nesse caso aqui é o ácido clorídrico, 0,2 mols, vai titulando. Mudou a cor, fecha a torneirinha. Você conta o volume de ácido adicionado. Então, você vai saber o número de mols de H+ adicionado. Você sabe que o número de mols de adicionado é igual ao número de mols de nitrogênio que você tinha aqui no Erlenmeyer, né? Então, a partir dessa informação de volume, a gente pode ir para a etapa de análise dos dados. Então, vamos olhar o procedimento por completo. Então, vocês pegaram uma amostra, pesaram lá em torno de 1 grama, por exemplo, colocaram no balão de Kildon, adicionaram o ácido dos catalisadores e a liga de Honey, fez o aquecimento, decompôs a amostra até ele chegar numa solução límpida, fez a etapa de destilação, né, onde você adicionou hidróxido de sódio 50% para neutralizar aquela solução ácida, o ácido do processo de decomposição. Essa etapa de neutralização faz com que o nitrogênio que estava na amostra, na forma de NH4, passe a ser uma forma volátil, o NH3. Esse NH3 é capturado no Erlenmeyer, e esse Erlenmeyer que contém o ácido bórico gera uma nova espécie chamada borato de amônio. E essa espécie borato de amônio que é o que a gente titula com o ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. No nosso exemplo aqui, eu pesei uma amostra de planta, por exemplo, fiz todo o processo de decomposição, fiz a destilação e fiz a titulação. E gastei 10,8 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,02 mol por litro. Lembra das questões de erro? Fiz também um branco analítico, e o branco analítico, nesse caso, gastei aqui 0,1 mol por litro. Descontando o volume gasto no branco do volume da nossa titulação da amostra, a gente chega aqui a um volume gasto nessa titulação de 10,72 ml. Bom, 10,72 ml do quê? De uma solução de ácido clorídrico 0,2 mol por litro. A gente sabe que no ácido clorídrico é um ácido forte, o número de mols de ácido clorídrico é igual ao número de mols de H+ que a gente tem. Então, vou fazer uma regrinha de 3. 0,2 mols em 1 litro, ou 1000 ml. Então, em 10,72 ml, eu tenho X mols, ou 0,0021 mols de H+, de ácido clorídrico, que é igual de H+. E o que a gente viu lá nos slides anteriores? Que o número de mols de H+ adicionado é igual ao número de mols de nitrogênio. Então, a gente pode afirmar que esse 0,0021 mols aí, que é de H+, é igual ao número de mols de nitrogênio que eu tenho aqui no meu Erlenmeyer. Bom, só que nos interessa saber o quê? Qual é a porcentagem de nitrogênio na minha amostra? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, nessa relação percentual é converter esses valores para massa. Eu sei que 1 mol de nitrogênio é 14 gramas, então 0,0021 é X gramas, ou 0,0294 gramas. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente converti esse número de mols em massa de nitrogênio. Tá? Então, 0,0021 mols de nitrogênio é igual a 0,294 gramas de nitrogênio. Bom, só que nos interessa saber a porcentagem desse nitrogênio na amostra. Vamos olhar aqui o nosso processo. Eu pesei 1 grama, coloquei 1 grama aqui, fiz a decomposição, transferi essa amostra para cá,
destilei, todo o nitrogênio que tinha aqui passou para o Erlenmeyer e eu determinei o quanto tem de nitrogênio aqui no Erlenmeyer. Ou seja, esse 1 grama da minha amostra, não houve nenhum tipo de diluição, né? Eu coloquei 1 grama aqui, eu tenho 1 grama de amostra aqui, esse 1 grama de amostra foi transferido quantitativamente para o meu Erlenmeyer e eu determinei o teor de nitrogênio nesse meu Erlenmeyer. Então, ou seja, eu tenho 0,0294 gramas de nitrogênio em 1 grama da amostra. Para fazer o cálculo de porcentagem, eu vou fazer o seguinte: se 1 grama é tudo que eu tenho, é meu 100%, essa massa de 0,0294 gramas é quantos por cento disso? Que equivale a 2,94% massa por massa. Então, é dessa forma que a gente faz os cálculos. Eu determino quanto de nitrogênio eu tenho no meu Erlenmeyer, sei que todo nitrogênio que está aqui veio dessa massa de amostra e aí eu correlaciono entre elas para saber qual é a porcentagem de nitrogênio, certo? Então, pessoal, essa é a parte teórica. Fiquem aí para ver agora um vídeo demonstrativo do que é a análise de nitrogênio, tá? As etapas de cada passagem: preparo de amostra, destilação e titulação. Um grande abraço, tchau, tchau.